ministração dos meninos? É engraçado, né? A gente vê que tem muita coisa que é necessária para nós sermos unidos. Primeiro você tem que se doar por completo, depois você tem que entender as diferenças, depois você tem que saber que você é só para temperar e não para dar pressão alta, né? Depois você tem que saber que tem lugar sempre para outro, então não exclua o seu irmão de alguma atividade ou de algo, porque tem lugar para ele. Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para todos. Não foi só para mim ou só para você. Mas o mais interessante é o final. Tirando o conceito bíblico, às vezes, do fermento, mas aqui dentro dessa ministração ele simbolizou o Espírito Santo, que é quem faz crescer. Sem ele, não há igreja. Não tem por que ela existir. Não há como ela crescer, nem em comunhão e nem pessoalmente, porque somos igrejas individualmente e em coletivo. É muito interessante isso. Jovens, vocês estão de parabéns, viu? Vocês me deixam muito satisfeitos. Glória a Deus. Igreja, abra sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 4. A gente vai fazer uma leitura do 1 ao 20. É um pouco longa, mas não é tão longa assim. Glória a Deus. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 20. É uma parábola bem famosa, bem conhecida, mas se por acaso você não conhecia, a partir de hoje você vai conhecer. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas, por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Eis que saiu um semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Versículo 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos fazer uma pausa na leitura, que a gente já vai continuar. Feche os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor nessa manhã, que Ele fale conosco, que a palavra dEle atinja os nossos corações, tira aquilo que não é dEle, mas acrescenta nas nossas vidas o que vem direto do trono de glória dEle para as nossas vidas. Amém? Deus de toda honra, toda glória, majestade e poder. Eu coloco, ó Pai, nas Tuas mãos mais uma vez a minha vida e a vida dos Teus filhos aqui reunidos. Somos todos, ó Pai, necessitados, carentes da Tua graça e da Sua misericórdia, carentes de ouvir a Tua palavra. Coloque, Senhor Jesus, nessa manhã, a Tua palavra no nosso coração, para que ela brote e dê frutos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Tira, meu Pai, todo impedimento, toda trava, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu também te peço que em nome do Senhor Jesus não permita que eu abra minha boca para falar nada de mim mesmo, mas que tudo que for falado seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu quero frisar está cá no versículo 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma frase bem conhecida dos evangelhos, e também muito conhecida lá no livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que eu estou frisando isso?
Porque em determinado momento nessa parábola, quando Jesus começa a explicar para os seus discípulos, me surgiu uma coisa muito curiosa. Nessa versão que eu tenho, por isso que eu trouxe, normalmente eu não uso a Bíblia física em papel assim para pregar, eu gosto mais da versão atualizada da NVI, acho que é mais clara, mas eu gosto muito dessa Bíblia para me estudar nela. E me veio uma coisa muito curiosa. Jesus não queria que todos aceitassem a palavra. Eu me deparei com isso e falei: peraí, tem alguma coisa errada. Eu estou meio doido. É aqueles paradoxos bíblicos que você não entende à primeira vista. Que se você ler por ler, esquece. Você não vai fazer ideia do que está ali e vai começar a entender as coisas erradas. Outro dia eu até comentei até com o pastor, né, pastor? De um paradoxo desse na Bíblia. Uma coisa que eu não entendi e eu tive que folhear, se eu não me engano, para ir uns 6 ou 7 livros para conseguir entender aquilo. Uma coisinha simples que estava no livro de Romanos. Mas eu tive que ir em Salmos, no livro de Samuel, no livro de Reis, eu tive que folhear a Bíblia inteira. Esse é o essencial da palavra. Ela não quer que você chegue aqui, leia um versículo e olha, que bênção, o Senhor proverá, amém. E sai por aí marchando, o Senhor proverá na primeira dificuldade, complicou. A primeira empecilho, a palavra já não era mais verdadeira, já não era mais viva, já não era mais eficaz. Então, é interessante quando nós nos damos com esses paradoxos bíblicos. É uma dificuldade? Não. É um desafio. E glória a Deus que eles existem, porque Ele que nos faz esses desafios bíblicos de entender e compreender a palavra, que nos faz ter sede de buscá-la. Amém. É verdade. Isso não está aqui à toa. Eu vou ler para vocês a partir do verso 10, diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aí você lê até aqui e fala: o reino dos céus é acepção de pessoas. Jesus está escolhendo quem Ele vai salvar. Que coisa louca. Espera aí, tudo que eu acreditei na Bíblia é falso? Não. Se você que está assistindo ou vai assistir mais para frente, não sei, não cancela o vídeo agora, senão você perde a ideia da coisa. Calma. É isso que está dizendo aqui? Ah, sim, a primeiro tempo, sim. Continuando, diz assim: então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como pretendes todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Ou seja, esses são aqueles que recebem a palavra, mas estão à beira do caminho. Enquanto estão aqui sentados, ou em outras congregações sentados, estão pensando: o que eu vou fazer hoje com o almoço? Estão com a mentalidade: amanhã, segunda-feira, eu tenho que voltar a trabalhar. Estão com a mentalidade assim: será que alguém comentou aquele status no meu Facebook? Continuando, 16, semelhante são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, ou desistem, ou abandonam, ou se perturbam com ela. Esses são aqueles que, amém, irmão, Deus proverá. E aí recebe aquela palavra: glória a Deus, Deus vai prover. Deus é Deus do ouro e da prata. A primeira vez que atrasa um boleto, uma fatura, um pagamento, Jesus, misericórdia, o devorador, o migrador, o esfaqueador, o miador para ir afora.
Aí passa mais um pouquinho, complica a situação, mais um tiquinho, ficou insuportável. Aí fala assim, eu não posso largar o emprego, eu não posso largar minha casa, eu não posso abandonar o meu carro, mas eu vou abandonar a igreja, porque ela já não está me ajudando em mais nada. Buscar a Deus já não resolve mais. Continuando, 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação, a riqueza e as demais ambições correndo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. São aqueles também que recebem a palavra, ouvem a palavra, mas ter os prazeres da sua própria vontade, da concupiscência da carne, do seu desejo, fala mais alto. É aqueles que a Bíblia fala assim, não faça isso. E o seu eu fala, eu vou fazer porque eu quero, porque eu gosto, porque me atrai, porque é um prazer, porque eu deliro nisso. Esses são aqueles que, mesmo conhecendo a palavra, preferem não obedecê-la. E continuando no 20, diz assim, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Pela fé, eu creio que esses somos nós. Aleluia. Pela fé, eu creio que esses somos nós. Aleluia. Pela fé, eu creio que esses somos nós. Amém. Não fala amém para mim não. Fala glória a Deus. Amém para Deus. Com toda certeza para Deus. Esses somos nós. Só que por que então que eu estou trazendo toda essa introdução? Porque ainda não chegou bem na hora da palavra. Até porque o tema hoje é união. Unidos, comunhão. Então é interessante a gente ver que existem vários tipos de terra. Por exemplo, numa terra que se planta uva, não tem como se plantar arroz. Sabia? Normalmente o solo da uva é um pouco mais seco, mais arenoso, com mais cascalho. Não é um solo que você tem que ir lá e ficar preparando ele com aquele tanto de coisa. Eu lembro, quando eu era pequeno, minha mãe gostava muito de ter plantas e tinha uns potes que chamava pote de xaxi. Eu não sei nem se aqui existe isso. Eram uns ramos que tinha, isso era feito de raízes de plantas. Eles faziam um vaso e dali, quando você molhava, aquilo encharcava e aos poucos aquilo ia transmitindo água para a terra e depois ia transmitindo água para a planta. Se você fizer isso com as uvas, ela apodrece e morre. Se você plantar o arroz onde você planta a uva, ele não dá. Ele precisa de água. Muita água em abundância. Eu estive vendo uma foto da plantação de arroz na China, ou no Japão, é um pântano assim. Como? Um lago, tipo um lago. Tipo um lago. E é ali que planta. Porém, vamos entender uma coisa. Vários tipos de terra, mas a semente não muda. Aleluia. A semente não muda. Não adianta. Ela é a mesma. Em João fala, no princípio era o verbo, e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Só que ele continua sendo o verbo mesmo em carne. Aleluia. A palavra não muda. Ela permanece a sua essência. Aleluia. E continuando, eu trouxe o esboço e já não estou nem seguindo o esboço. Misericórdia. Glória a Deus. Vamos entender uma coisa. Passamos pelo ponto onde éramos terras para plantio. Já não somos mais terra para plantio, para plantar. Que isso? Então eu estou livre? Não preciso da palavra do Senhor? Não é isso que eu disse. Quando nós estávamos no mundo, veio a semente da palavra e ela foi plantada em nós. E nós fizemos o que está dizendo aqui na Bíblia, no versículo 20 e também no versículo 8. Fomos a terra boa para receber a semente. E hoje vivemos de uma forma diferente. Não precisamos receber a palavra para nos convertermos, mas precisamos receber a palavra para
renovar essa conversão dia após dia, conhecer mais de Jesus Cristo, entender mais do reino de Deus. Como é que você quer ir morar num lugar onde você não sabe nem como é que é? Não tem lógica. Esse eu viro para vocês e falo assim: olha, vou mandar vocês com uma passagem só de ida para um lugar misterioso. Aí eu falo isso para você, Tiago. Você tem 3 filhos. Pensa se você vai. Você vai me chamar no mínimo de louco. Você é doido. Agora se eu te falar assim: olha, o lugar lá, você vai trabalhar 3 horas por dia, você vai ter o sustento para sua família, tudo que você pensou, você vai ter isso, aquilo, aquilo outro. Aí já dá para pensar. Quando você conhece o lugar, isso te atrai. Não tem lugar melhor do que o reino de Deus para morar. Aleluia. Não tem condomínio fechado, não tem aquele lugar assim bonito, aquela rua larga. Me lembro até da Holanda, né? Cerca branquinha, canais do lado, pessoas passando e... bom dia, boa tarde. Aquela neve gostosa no inverno, aquele sol quando chega a primavera. Se é tão belo que Deus fez aqui, o reino de Deus não dá para descrever. É verdade. Só que vamos entender que a palavra, como eu disse, ela veio para todos. Mas existem 2 poréns dentro disso. O primeiro porém é: por que Deus não revelou a palavra a todos? Vocês querem saber? Ou não querem? Querem ou não? Querem? Então vocês vão ler do versículo 21 até o versículo 29 na casa de vocês, que eu não vou ler para vocês. Vocês querem saber? Vocês procurem saber e entender da palavra do Senhor. Está explícito, está claro, reluzente. Eu vou dar só uma dica. Precisava esperar um pouquinho. Por quê? Existem pessoas que não vão converter de imediato, porque a conversão deles vai fazer a queda de muitos. Sabe por quê? Durante o Evangelho, muitas das pessoas, inclusive outro dia acho que eu comentei isso até com a Inês, sobre a Igreja Católica, sobre os santos que lá tem, a origem disso. Muitos se convertiam e queriam permanecer no Evangelho e na vida tradicional deles, no judaísmo. Muitos queriam permanecer no Evangelho e viver as religiões romanas, gregas, babilônicas. Em Roma tinha lá sei lá quantos altares, quantos deuses. E os romanos às vezes queriam, ou outros também queriam. Olha, eu vou para Jesus, mas eu quero permanecer no meu costume. Então eu estou em Jesus, eu estou no meu costume e eu quero caminhar assim. Só que sabe o que é você caminhar assim? Vai chegar uma hora que você não aguenta. As costas vai doer, o joelho vai pedir permissão para saltar fora, os tornozelos vão doer, ou seja, você vai desistir. E se o Evangelho é a parte alta e o mundanismo, que são todas as outras seitas, heresias, está embaixo, o que é mais confortável? Subir ou simplesmente descer? Então há um propósito pelo qual eles não poderiam ainda entender. Mas leiam, não deixem de ler para vocês entenderem com clareza. Havia um ponto onde eles iriam receber a palavra. E aí começa a entrar a palavra de hoje. Hoje, então, eu não vou falar sobre as terras. Eu vou falar sobre o semeador. Quem foi o primeiro semeador do Evangelho? Sabe quem foi? O próprio Deus, lá em Gênesis, quando falou assim: vai ter guerra entre a semente da mulher e a sua semente, Satanás. Vai ter guerra. Deus ali estava anunciando a redenção do mundo através de Jesus Cristo. E glória a Deus por isso. Só que depois nós temos um semeador que foi diferente dos outros. Porque teve ali juízes, reis, profetas que profetizaram a vinda do Messias. Mas nós temos depois um que foi o verdadeiro, o perfeito, melhor dizendo, semeador, Jesus Cristo. Ele veio e semeou ele próprio, semeou a palavra, o verbo, o evangelho, a vida. E quando ele semeia esse evangelho, a gente vai entender que
Quando você quer plantar, se você tiver lá um quintal, uma hortinha, ou que Deus abençoe e tenha lá hectares de terra, antes de você plantar, requer você fazer o quê? Preparar. Preparar a Preparar. terra. A terra se prepara sozinha, não é isso? Não. Quem prepara a terra é quem está passando pelo caminho. Olha, eu vou preparar essa terra para alguém vir plantar, não é? Não. É Deus que arruma a terra? Ele ajuda. Mas ele ajuda o semeador a preparar a terra. E Jesus, quando ele vem e começa a semear a palavra, é interessante que ele escolhe 12. E dentro dos 12 tem todo tipo de terra. Lembra? A semente é a mesma, as terras são diferentes. E aí ele começa a trabalhar a terra. Ele começa a enxotar as aves quando ele semeia. E aqui, na explicação da parábola, a gente entende que as aves, se referia ao próprio Satanás, ou aos demônios, ou aquele que é usado por ele para tirar dos ouvidos a palavra do Senhor. É interessante a gente ver que Jesus começa a trabalhar isso nos discípulos. E começa a falar com eles: olha, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, começa a jogar as aves fora. A palavra tem que vir de mim, essa que é a verdade. Não escute as outras verdades, porque as outras verdades são falsas. Então ele começa a falar e começa a enxotar as aves. Logo depois, ele começa a retirar as pedras daquela terra. E tinha pedra ali, viu? Uma certa vez, eles não quiseram dar estadia para Jesus e os discípulos. João, que era o discípulo do amor, falou assim: Senhor, quer que a gente ore e manda fogo e queima todo mundo? Isso é que é um discípulo do amor. Fogo puro. Isso é que é amor. A Jesus, mas aos outros não era muito assim. Certa vez, estava Jesus para ser preso, ou sendo preso, e Pedro arranca a espada e flap, orelha do soldado para o chão. Jesus é tão bom, ele pega, não faço ideia, Jesus olhando para Pedro com aquela cara tipo assim: você está doidão, Pedro? Relaxa, é para ser assim. Não é você que está querendo, não sou eu. Até porque agora há pouco eu falei que não queria, mas seja feita a vontade de Deus. E aí Jesus pega a orelha, com certeza deve ter soprado ou sacudido para tirar a terra, né? E cola de novo no sujeito. É aquele sujeito, quando colou a orelha de novo, eu tenho certeza que ele se converteu, porque não é possível. Se eu cortar com um papel e na mesma hora Deus curar, eu fico maravilhado. Vem cá na frente da testemunha disso, porque é uma coisa maravilhosa, é fora, é além do natural. Eu faço ideia que esse sujeito deve ter ficado doido. Então Jesus, ao longo da caminhada dele, dos 3 anos de ministério, andando com os discípulos, dia após dia, comiam juntos, bebiam juntos, viviam juntos, em comunhão, foi tirando as pedras. E depois a gente tem os espinhos. O que é os espinhos? O que nos agrada, que nos sufoca. Pensa assim: você tem que viver o Evangelho, mas a tua carne grita mais alto e começa a te sufocar. Você começa a se sentir sufocado. De duas uma: ou você grita e arranca aquilo e se solta, ou aquilo vai definhar você. Aconteceu certa vez que foi um jovem rico falar com Jesus e falou: olha, eu quero pertencer ao reino de Deus. Eu estou aqui, Jesus, estou dentro. E aí Jesus falou assim: você já respeitou os mandamentos, fez isso, fez aquilo? Eu fiz tudo, glória a Deus. Agora só falta uma coisa a fazer. Você vai lá, vende o que você tem e dá aos pobres. Assim você vai ter um tesouro no céu. Lembra do que eu falei, onde é o melhor lugar? É lá. Aquele jovem entristeceu na mesma hora. Falou: o quê? Eu sou rico, eu mando, eu governo, eu tenho
poder nas minhas mãos, porque o dinheiro ele dá isso: status, poder, fama, reconhecimento, mesmo que por conta só dele. E aquele jovem falou assim: vai rolar não, Jesus. Ele se entristeceu e foi embora. Os prazeres do mundo sufocam. Só que Jesus morreu na cruz, nos deu direito à vida eterna. Aleluia. Mas além da vida eterna, Ele deu uma ordem. E essa ordem, ela é explícita, refletida, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso... Deixa eu ver... Versos 5 ao 9. Pastor, o senhor tem uma voz forte. Lê para mim, por favor. 1 Coríntios 3, do verso 5 ao 9. Entendam que Jesus ele deixou uma ordenança. E essa ordenança, ela precisa ser seguida, vivida. Não é para ser abandonado. Não é para ser negligenciado. Por favor, pastor. Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isso conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Aleluia. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então entenda, fomos convocados, ordenados por Cristo. Da mesma forma que foi Paulo, Apolo, Pedro, Tiago, João, os outros discípulos, aqueles que se converteram naquela época, se tornaram semeadores da palavra, também nos tornamos semeadores da palavra. Só que lembrem, temos duas responsabilidades: semear e ajudar a preparar a terra, porque Deus vai dar o crescimento, mas quem vai ter que correr com as aves dali somos nós que já recebemos e já estamos com essa mensagem plantada no nosso coração. Quem tem que sujar as mãos de terra e fazer calos nela, ou seja, trabalhar arduamente para que as pedras sejam removidas dessa terra, somos nós. Porque senão, quando nós lançarmos a palavra, ela vai vir e vai se apegar muito rápido, mas também tão rápido quando ela firmou, ela cai. E a responsabilidade é nossa. Somos nós que temos que rasgar as mãos e machucá-la, arrancando os espinhos, para aqueles que nós pregamos o Evangelho, para que ele entenda que lá no mundo não há vida. Entenda que o propósito da palavra, em termos de comunhão, está aqui. Como eu disse, nós já passamos a fase de sermos terra de plantio. Estamos sendo cultivados todos os dias pela palavra, não deixamos de ser. Mas já não somos somente a terra que recebe a semente para ser plantado.
Nós somos agora semeadores, e como semeadores, trabalhamos em comunhão e para a comunhão do reino de Deus. Glória a Deus. Entendam que não há propósito algum chegar alguém para semear e estar aqui semeando laranja, e o outro aqui semeando melancia, e mais um aqui maçã, e o outro pêssego, e o outro plantando batata. Na hora de colher, como é que faz? Já viram nesses campos de oliveiras como é que eles colhem? Como que é o trabalho? Eles têm um processo. Vai lá alguns, quando tem a máquina, sacode a árvore, depois vem outros, bate. Tem uns que ficam lá, estende os panos, recebe aquilo, arrasta depois com normalmente um Moto 4. Depois aquilo é jogado com um trator, alguma coisa dentro do caminhão e vai embora. E depois ainda vem outros que recolhem aquilo ali, o que sobrou. Tem uma ordem. Por quê? Porque trabalham em equipe. Não adianta estarmos aqui e não trabalharmos em equipe, por bem maior que é o reino de Deus. Como semeadores, eu não posso começar a semear para cá e o Jonathan para cá, porque vai ficar lugar sem semear. Como semeadores, não adianta a Inês se propuser a rasgar as mãos e arrancar os espinhos e eu falar assim: eu não, gosto da minha mão, tem dó de me machucar, dói. Qual o propósito disso? Qual o propósito se não estivermos entendendo que comunhão vai além de receber a palavra, é viver ela, é usar ela, é se manter nela e é fazer com que ela reflita para o mundo. Aleluia. A nossa edificação em comunhão vai daí. Comunhão não é quando você vê pedra no jardim do seu irmão e você gosta quando ela está lá. Comunhão não é o fulano faz isso, faz aquilo outro, ele é assim, ele é assado. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Se você se preocupa como o seu irmão é, você está esquecendo de se preocupar como você é. É notório isso. Toda vez que você preocupa como é que o seu irmão é, como é que o seu irmão erra, como é que o seu irmão peca, como é que ele é ignorante, como é que ele é estúpido, como é que ele faz coisas sem sentido, você esquece de como você faz. Eu tenho um exemplo muito bom aqui, eu e minha mulher. Os meninos não acham de rir. Tem hora que a gente está aqui na hora do ensaio, Daniel faz assim: eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim. Faz assim, não. Ontem até falei com eles: isso é briga? Não, nós somos assim, entendemos assim, nos amamos assim. Com discussão? Não, com personalidade. Eu tenho que entender que às vezes ela é cabeça dura, e ela tem que entender que eu sou sempre cabeça dura. Eu sou sempre teimoso, em essência. Às vezes até com Deus eu quero teimar. E aí Deus fala assim: você quer mesmo? Aí com o Senhor não dá, né? Não vai colar. Aí eu falo: também não posso teimar com ela, né? Normalmente é o Senhor que está falando com ela. Tem hora que é ela mesmo, mas normalmente é o Senhor. Então para que eu vou teimar? Nós somos assim. Só que imagina o seguinte: se eu viver com ela, e para a glória de Deus, hoje fazemos 12 anos de casado. Glória a Deus. Eu não sei quem vai para o céu primeiro, mas esse é recebido com... Vai ter um coral de anjo lá. Gatinho. Imagina com 12 anos eu vivendo e pegando os defeitos dela e chegando para a pastora Fran e falando assim: pastora, pelo amor de Deus, a senhora vai conversar com a Dani, eu não suporto mais. Tem hora que ela faz raiva, faz. Tem hora que ela faz as coisas que eu não gosto, faz. Só que ela não vive para me agradar, ela vive para agradar a Deus, não sou eu. Aleluia. Caraca, onde é que eu estou com a cabeça? Quem sou eu? O pastor leu agora em Coríntios: se Paulo e Apolo, que morreram pelo Evangelho, não era ninguém, caraca, quem sou eu? Quem sou eu? Prego para uma turma de jovens, dou estudo para eles, venho aqui de vez em quando ministrar a palavra para a honra e glória do Senhor, misericórdia dele. Às vezes anuncio para alguém o Evangelho. Ai, por causa disso eu sou alguém? Cara, eu não sou.
Eu não carrego nem o meu pecado, porque o meu pecado Jesus que carregou. Aleluia. Se o meu não dou conta de carregar, o meu lá só dou conta de carregar o de algum de vocês. O dessa igreja, o da humanidade. Quem sou eu? Ninguém. Então entendamos que toda vez que eu vou olhar a dificuldade do meu irmão, a pedra, ou o espinho, ou as aves voando ali, e condenar ele e falar lá, a culpa é dele. Foi ele que deixou a árvore levar semente. Mas também as pedras estão no quintal dele. É ele que está de olho nos espinhos. O espinho está sufocando ele. É porque ele é isso, aquilo, aquilo outro. Não. É porque ele é humano. Tal é como você. Eu e você. Bobos, estúpidos, com perdão da palavra, burros em muitas coisas. Vocês ficam surpresos? Não, é verdade, somos mesmo. Se não fôssemos, a gente não pecava. Jesus, ele deu experiência. Ele não deu teoria. Ele deu prática. De que se consegue viver nesse mundo sem pecar. Só que o pecado é a concupiscência da nossa carne, ou seja, o meu desejo, o meu eu. Muitas das vezes deixamos ele falar mais alto. Mas trazendo para dentro da comunhão, nós às vezes entendemos que o nosso irmão tem um eu mais alto. Ele vai para o inferno por causa disso? Não. Só se você deixar. Ele vai se perder por causa disso? Talvez não. Só se você deixar. Outro dia, uma linda jovem filha minha, né? Foi me falar a respeito de uma outra jovem que andava sumida e que não queria. E ela falou assim: você tem que deixar, ela tem que errar, ela tem que aprender com erro, ela tem que sei lá o quê. Vou responder para essa jovem agora: não tem. Eu tenho que insistir, eu tenho que gritar. Sabe por quê? Pensa assim: pessoas que morreram sem o evangelho que você conhecia. Nunca pesou na consciência de vocês que vocês ou não pregaram ou que pregaram pouco para ele? Eu vi uma palavra essa semana e eu já não vou nem lembrar quem foi, que falou assim: nós nunca achamos que pregamos o suficiente. Se nós achamos que pregamos o suficiente para alguém e ele morre sem o evangelho, me desculpa, você foi negligente. Eu fui negligente. Não respeitamos a ordenança do Senhor de ser semeador. Entendamos que nunca vamos pregar o suficiente se alguém morreu sem o evangelho. Então, se o meu irmão tem problema, eu tenho que ir lá arrancar a pedra. Irmão, qual que é o problema? Eu tenho que arrancar essa pedra. Eu tenho que me compadecer disso. Não é, lá, fulano fez besteira de novo, para não usar palavras piores. Ele fez o que não deve de novo. Ele fez o que não deve. Você está cansado de fazer o que não deve. Nem por isso Jesus olha e fala: você fez o que não deve de novo, você vai arder. Não. Quando Jesus veio na cruz, não se engane, ele sabia quem sou eu e quem é você. Ele veio por isso, senão ele não precisava vir. Se eu e você andássemos certos, ele não precisaria vir. Ele veio porque eu e você muitas das vezes temos um caminho lindo a percorrer, estreito, cheio de dificuldades, apertado, e temos um caminho lindo, todo reluzente. Parece aquele desenho da Branca de Neve com os pardalzinhos cantando, as flores, a maçã vermelha. Só que tem um problema: o caminho muito enfeitado, ele só nos vai levar à perdição. O caminho estreito, que é Jesus Cristo, esse aqui nos conduz à vida eterna. Amém. Só que muitas das vezes o nosso irmão não quer andar. Ele quer chegar à beira do caminho e quer sentar e quer falar assim: poxa, eu estou cansado, eu não aguento mais. Aí sabe o que você tem que fazer? Vem cá, Samuel. Senta aí. Não levanta, tá? Não me escuta, tá bem? Levanta. 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 Viu? Uma hora ele obedece. Não eu e você, mas a palavra que é: levanta. Pode sentar, filhão. Obrigado. Sabe o que isso significa?
Se os seus conhecidos, os seus familiares, os membros, aqueles afastados, aqueles que se perderam, estão ficando pelo caminho, e você não está arrastando ele, nem que seja pelas pernas, meu querido, você está negligenciando ser semeador. É difícil entender isso? Caraca, é muito. Isso bateu em mim. Eu falo que bateu dos dois lados da cara. Porque muitas das vezes tem uns irmãos malas, como diz o Gonçalo, a Torá, como é que é, Gonçalo, a Torá? Há certas bênçãos. O pastor riu lá atrás. Esse crédito eu tenho que dar para o Juan, foi muito top. É sério. Tem hora que a gente tem que aturar certas bênçãos. Mas é melhor você aturar certas bênçãos e irem os dois para o reino dos céus, o reino de Deus, do que ou você ir para o inferno ou ele ir por culpa tua. Não acha não? Por mais que eu ache insuportável, e tem certas pessoas que são, desculpa, tem pessoas que nós conhecemos que são malas, não tem uma conversa sadia, não tem capacidade de escutar, não conseguem nos entender, não quer nada com nada, só pensa em coisa errada, só quer destruição, só pensa em fazer o mal. E aí você fala assim, esse infeliz é aquele que Jesus, cá no verso 12, fala assim, para que vendo, vejam, não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aí você fala assim, é esse mesmo, é esse foi Jesus que mandou, vai para o inferno, está condenado, foi-se. Só que tem um porém, eu até falei para vocês lerem, mas eu já vou soltar o que Deus quer, mas continue lendo a Bíblia. Nesse momento não era para o Filho ser revelado, mas depois da sua morte na cruz, quando escureceu tudo, houve terremoto, onde as rochas caíram, as montanhas se fenderam, e um véu que separava o santo do profano, um véu que dava acesso a apenas um homem, uma vez por ano, de reconhecer a glória, a um lugar chamado Santo dos Santos, e até falei essa semana com os jovens, não era um lugar por conta do lugar, das quatro paredes, por conta da tenda, mas era um lugar porque era ali que se manifestava a glória de Deus. Este lugar que era privado, restrito, o homem podia estar ali uma vez no ano, durante algumas horas. E detalhe, se ele não tivesse feito tudo certinho, lá mesmo ele ficava, dali ele nem saía. O pessoal tirava só o que sobrava dele com a corda. Se Deus não queimasse a corda com tudo. Este lugar tinha uma cortina linda, um véu púrpura, magnífico, com acabamentos em ouro. Era lindo aquele véu. Só que por ele ser lindo, Deus não se preocupou em rasgá-lo, para que eu e você tivéssemos acesso à presença dele. Aleluia. Porque por mais que fosse lindo, nós somos mais lindos para Deus. Glória. Por mais que ele fosse precioso, nós somos mais preciosos para Deus. E sabe qual é interessante que a palavra nos revela? Que foi o próprio Deus que rasgou, porque foi ele que fez, foi ele que mandou erguer aquilo. Nenhum anjo foi lá rasgar, não. Não foi nenhum homem para pegar de baixo e rasgar. Fala que cavalos e carros puxavam ele de uma ponta a outra e não rasgava aquilo. Sabe o que Deus fez? Lá de cima, quando Jesus morreu, ele falou assim, meu filho cumpriu. Ele deu um ingresso para essa geração, para a próxima geração. Ele deu um ingresso que compete chegar à minha presença. E aí ele pegou aquele véu e abriu, e rasgou, e despedaçou, e abriu o caminho para que eu e você hoje nos tornássemos filho dele. E como filhos temos uma responsabilidade, que é trazermos mais filhos. Da mesma forma, estamos estudando ainda o livro de Gênesis, e glória a Deus, parece que o livro de Gênesis nunca vai acabar. Meu Deus, tem o quê? Quase um ano já que nós estamos estudando o livro de Gênesis.
Parece que nunca vai acabar, mas a cada aula eu falo assim, hoje eu vou dar 4, 5 capítulos, porque é coisa rápida. De repente a gente fica 1h30, quase 2 horas na aula, e não falamos de 2 ou 1. E sempre surge o conteúdo histórico, profético e aplicação dos nossos dias. Para a glória de Deus. Para a honra e glória dele. Então, quando estava ali Jacó, e ele foi lá para o Egito, e ele foi ver com os próprios olhos que José estava vivo, José levou para ele 2 filhos, Manassés e Efraim. E Jacó fala assim: esses filhos não são mais seus, São meus. são meus. Sabe o que acontece? Sabe o que são os nossos filhos na fé? Aquele que nós pregamos, evangelizamos? Eu sei, porque eu tenho um monte de filhos aqui, glória a Deus. Não fui eu que semeei, mas de vez em quando eu rego. São parte do amor da minha vida. Porque por que não viver e amar aqueles que Deus me deu? São meus filhos e minhas filhas. Mas eu tenho que entender que Deus falou comigo lá do céu assim: ei, nem aquele ali é teu filho mais não. São meus. Aleluia. E a melhor felicidade que eu tenho é Deus falar comigo, o Espírito Santo me confirmar: ei, não são seus filhos, são meus. Aleluia. E aí ele fala assim: vai buscar mais. A casa não está cheia ainda, eu quero mais filhos. A Bíblia nos fala que Deus não se compadece da morte, Deus não se alegra da morte do ímpio, mas do justo sim. Que se não ler a Bíblia fica louco, né? Deus quer que eu morra? É porque assim, quem quer conhecer Jesus, levanta a mão. Agora fica com a mão levantada quem quer morrer. Todo mundo quer conhecer Jesus, mas ninguém quer morrer. Só que quando o ímpio morre, ele não vai ter com Jesus. Mas quando o justo morre, nós vamos para o reino de Deus. Aleluia. Nós vamos acordar, abrir os olhos e ver o resplandecer da glória de Deus. Aguardar um dia, lá no Apocalipse, quando ele vai falar assim: vocês descansaram um cadinho, agora levanta, que vai ter briga. Agora é o fechamento. Agora é onde que as contas são acertadas. E nesse dia, eu quero lutar ao lado de vocês. E quero lutar ao lado de muitos outros. Ao lado de Cristo. Mas para isso, vamos entender, temos que ser semeadores. E como semeadores, antes de lançar a semente, prepara a terra. Entenda, converse com essa pessoa, conheça essa pessoa. Quando eu era mais jovem, a gente tinha um grupo de evangelismo. Eu lembro que o pastor, mestre, eu falo que é o meu reitor. Nossa, o meu pastor Otaviano era bênção de Deus na minha vida. E eu fiz igual Eliseu fez com Elias. Tá? Ele tinha uma bênção, um ensino. Eu falei assim: pastor, antes do senhor morrer, o senhor vai me abençoar com porção dobrada. Não abro mão. Ele riu e falou: você vai ter que esperar muito. Eu: não tem problema, eu espero. Mas quando o senhor morrer, eu quero porção dobrada. E um certo dia, ele foi para a glória. E nesse dia eu creio que eu recebi porção dobrada. Não porque eu sou alguém, ou porque sou melhor, não. Porque eu propus no meu coração que aquilo que ele fez eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer o dobro, eu tinha que correr mais atrás. Muitas das vezes eu até negligencio isso. Olha, que tremendo. Eu tenho que reconhecer que às vezes eu fico morgando nisso, dando bobeira. Não. Se Deus me capacitou, é para eu ir, é para eu fazer, é para eu não parar. Entenda que como bons semeadores, nós temos que conversar, conhecer as pessoas. E eu lembro que nesse ministério ele falava assim: chega para alguém, fala que Jesus o ama e entrega um panfleto. Mais nada.
E a gente chegava e, Jesus te ama, toma um panfleto. Jesus te ama, toma um panfleto. Jesus te ama, toma um panfleto. E muita gente pegava o panfleto, amassava e jogava fora. Outros pegavam na minha frente e rasgavam. Outros punham no bolso, nunca mais pegava aquilo. Outros esperavam eu sair e jogavam fora. Mas o Jesus te ama Ficava. não tinha mais como jogar fora. E aí eu fui entendendo que você precisa conversar com as pessoas para evangelizá-las. Não basta Jesus te ama e pronto. Mas não ama como? É a vida do jeito que está? Não, Jesus te ama. Deixa eu te explicar como é que é o amor dele, que é além da sua expectativa. Deixa eu te explicar que não é só entregar um panfleto ou falar, lê tal versículo. Não. Você precisa entender. Qual que é o teu problema, meu amigo? O que está acontecendo na sua vida? Cara, é só derrota. É mesmo? Eu conheço um que sempre ganha. Quer bater um papo reto com ele? Essa semana eu até contei para a Dani. Eu tive no serviço um rapaz, ele faz formação lá de jardinagem e depois ele tinha incumbência de ir recolher uns lixos, uma sucata que estava lá. Só que eu não tinha nada para fazer e eu fui antes, mais cedo eu fui. Quando ele chegou já estava uma boa parte do serviço feito. Ele ficou surpreso, porque eu falei assim, não, isso aqui não era minha obrigação. E ele falou, não, era eu que tinha que fazer isso. Eu falei, sim, eu sei. Mas isso não era minha obrigação, mas eu não tinha nada para fazer, vim cá fazer qualquer coisa, o bom tempo passa, fui adiantar as coisas. E aí ele começou a falar da vida dele. E era isso, era aquilo outro. Eu vi um jovem tentando falar e não conseguindo falar o que ele estava sentindo, a dor que ele tinha. E por mais que eu dava alguma abertura, eu falava da Bíblia, eu falava de Cristo para ele, mas ele tentava falar e se engasgava com aquilo. E aí eu percebi que tinha uma hora que eu não precisava mais falar. A palavra já tinha sido lançada, eu precisava escutar. Falei, cara, me conta a sua vida. Fala o que você quer falar. E ele contou. Muitas das coisas que ele contou eu nem entendi direito. Porque contava um momento, depois passava para outro, depois voltava nesse, depois... Mas ele desabafou. Ele saiu dali com um sorriso. Ele saiu diferente. E eu tenho certeza por ele ter saído dali diferente, a palavra de Jesus entrou diferente nos ouvidos e no coração dele. Ele se converteu? Não. Mas ele começou a ouvir. Ele começou a saber que Jesus Cristo existe, que Ele morreu na cruz por Ele também. Simplesmente porque eu, que não sou ninguém, preferi cumprir o que a palavra me manda fazer. E glória a Deus que Deus me permite fazer isso. Deus é misericordioso, eu não sou nada. Talvez se eu contar para vocês um dos meus pecados, vocês fiquem horrorizados. Talvez se eu contar a minha vida de pecados para vocês, o pastor da onde ele está, de lá mesmo ele joga aquele aquecedor em mim. Talvez se eu contar para vocês tudo que eu já vi de errado na minha vida, o dia que eu chegar para os jovens para lecionar, os jovens falam assim, você é doido? Não, tem que escutar você não, meu. Eu não sou nada. A misericórdia de Deus é que me faz prevalecer de pé. É a misericórdia dele que me traz de volta à vida e traz cada um de nós à vida. E temos que entender que essa mesma misericórdia está dada aos outros. Amém. Não somos uma panelinha. Jesus não tem, Deus, melhor dizendo, não tem filhos preferidos, prediletos. Com jovens também falamos muito disso. Toda vez que tinha um filho predileto, o que dava, gente? Toda vez que tinha um filho favorecido pelo pai ou pela mãe, o que dava? Confusão. Briga, confusão, falta de harmonia, falta de comunhão. Deus tem filho preferido, predileto? Não. Deus tem filhos que às vezes são filhos pródigos. Deus tem filhos que às vezes não são os pródigos, mas são aqueles que ficaram, mas não aceitam que o seu irmão volte. Deus tem muitas das vezes filhos que são pirracentos, filhos que são desligados,
Eu falo porque muitas das vezes eu tento me corrigir ao máximo. Eu amo meu pai e minha mãe. Talvez eles vão até estar assistindo isso. Mas muitas das vezes a Daniela conversa com minha mãe 7 dias da semana. E eu às vezes tem semana que eu não falo meia hora, 20 minutos. Amo os meus pais. Meu pai e minha mãe para mim é referência de vida. Mas a gente não pode ser desligado de Deus. Meus pais sabem que eu os amo. Sabem que às vezes eu mando uma mensagem, às vezes eu falo, ligo, ela me liga, o Adene me fala como eles estão. Então eu sempre sei, se meu pai cortar o dedo, daqui 5 minutos minha mãe conta para ela, ela me conta. E eu sei que meu pai cortou o dedo. Quando eu falo com ele, eu falo, então, como é que está seu dedo? Que dedo? Você cortou? Não, aqui foi só um arranhão. Só que Deus, Ele requer uma comunhão íntima, diária. Porque eu, Bruno, ser humano, hoje tenho 31 anos. Eu tenho que me virar e trabalhar para sustentar minha família. Conto com a ajuda da minha esposa para isso. Mas eu tenho que me virar e manter minha casa como pessoa, como ser humano, como cidadão. E pela graça de Deus, Deus tem me fornecido trabalho, saúde, vida para cumprir. Então, eu não dependo do meu pai e da minha mãe diretamente ou financeiramente para manter a minha casa. Mas dependo das orações deles. Só que de Deus eu não dependo só um pouquinho. Porque se Deus tira uma coisinha chamada ar, fôlego de vida, respiração, não importa eu ser um bom eletricista, não importa eu me desenrascar no que for preciso, não importa eu resolver da forma com que é. Eu tenho clientes que às vezes viram e falam assim, cara, já veio tantas pessoas aqui, nunca consegui fazer isso, você consegue? Eu vou lá e consigo fazer. Nossa, cara, nunca ninguém conseguiu. Eu falo, talvez nunca que veio aqui tinha Deus. Porque quando eu olhei, eu também não conseguia. E aí eu paro. Minha mulher às vezes ela não concorda muito. Que eu paro, sento, analiso, penso, reflito. Depois começo tudo do zero de novo. Um monte de vezes. Para quando for fazer, pronto, fica pronto. De uma vez só, por todas, e fica feito. Mas por quê? Sou eu? A inteligência, a capacidade, quem me dá é Deus. Se Ele tirar, eu não sei nem falar mais. Se Ele tirar a capacitação que Ele me dá, esquece. Então, para a gente finalizar, vamos entender, até passei um pouquinho, peço até desculpa, mas para a gente entender que Deus, através de Jesus, Ele nos deu um mandamento. Jesus repetiu esse mandamento, e o Espírito Santo está conosco para cumprirmos esse mandamento, sermos bons semeadores, cuidarmos da terra do nosso irmão, ajudarmos a Ele. Isso é a verdadeira comunhão. Que vivamos assim, em comunhão plena uns com os outros, porque não tem coisa melhor do que você convidar as pessoas para ir na tua casa, sentar e conversar, bater papo, rir e brincar, rosnar um com o outro de vez em quando, mas depois se abraçar e falar, cara, você é chato, mas eu sou mais chato que você me ama, olha que top, Deus é bom demais. Então venhamos ter essa comunhão em nome de Jesus. Amém?